Você acompanha agora programa Janinese. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos, 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro, 998090078. Tudo bem? Chegando com o nosso programa de hoje. Hoje eu já começo aqui na cozinha, porque vocês já sabem, né? Quando a gente começa por aqui, é porque a festa vai acontecer, né? Hoje a gente vai preparar um prato que é muito apropriado para aqueles dias mais friozinhos, né? Um caldo que normalmente os homens também gostam. Por que eu tô falando isso? Porque vai muita carne, vai uma das carnes aí, né, que os homens gostam, lógico que nós mulheres também amamos, mas é a costela. Então, se você quiser aprender a fazer um caldo de costela hoje, é só você ficar ligado, porque a gente vai preparar esse caldo aqui na nossa cozinha. E ele é muito prático, muito simples, na verdade, da gente preparar e que agrada todo mundo. Então, já fica ligado. Nós vamos usar aqui costela, óbvio, né? Mandioca, cheiro verde, alho, cebola, mas eu vou mostrar e vou contar um truque que eu uso particularmente, né, para ser ainda mais prático na hora de você preparar o caldo, tá? Vocês vão entender já já. E aí, para servir aquele cheirinho verde, queijo, quem gosta, né, com aquela torradinha, aí o critério é seu, né? Tem aqui em Cuiabá o pessoal gosta, inclusive quando não tem a mandioca, gosta de engrossar, né, com a farinha de mandioca para deixar ele ainda mais cremoso. É uma opção se você não tiver a mandioca na hora aí na sua casa para você preparar um caldo bem gostoso, tá bom? Hoje também a gente vai até a Minas Farma e hoje a gente vai a Minas Farma lá da Mária Andreasa. Por quê? Porque tem dicas importantíssimas para você presentear, né, para esse mês é o mês dos namorados, então você pode comprar aquele super presente na Minas Farma. E hoje a gente vai ser bem democrático aqui, vai ter presente para ela e para ele, tá? E olha, sugestões incríveis que às vezes você esquece de incluir naquele presente, né, naquele presentaço, né, nesse Dia dos Namorados ou qualquer um outro dia da semana, do mês, do ano que você queira presentear, né? Então, fique ligado, porque essa dica da Minas Farma é fantástica. Todas as lojas esperando por vocês. Hoje também a gente vai conhecer um pouco mais do Instituto Machado, né? Literalmente a gente vai conhecer, né, o que tem lá no Instituto Machado, inclusive vamos conhecer a parte física do Instituto Machado, que é importante a gente lembrar, né, que a estrutura física também é uma garantia realmente de bom serviço, gente. Falar nisso, eu continuo aqui com o aparelho, né, do Instituto Machado. Todo dia muda alguma coisa, né? Já estamos indo aí para a reta final, né? Quem acompanha o programa há mais tempo, né, já deve ter percebido que, né, o formato, inclusive, do meu rosto, meu sorriso, tem mudado, mas é tudo em consequência e essa foi a verdadeira intenção, né, desse aparelho que eu estou usando já há algum tempo, né, comandado aí pelo Dr. Rosário lá do Instituto Machado, para ficar o meu sorriso mais de acordo com a minha estrutura física, né? Dente pequeno, será que vai mudar? A minha arcada estava muito fechadinha, está ficando maior. E aí é a verdadeira harmonização facial, que começa lá de dentro, né? A gente mexendo na nossa estrutura. Então, tem vontade de fazer isso? E olha, para que serve isso, gente? Além de alinhar, né, de você ter uma estrutura, né, a sua arcada, os seus dentes ficarem mais uniforme, mais compatível
com a sua estrutura do restante do seu rosto, muita gente que tem problemas de respiração, que ronca, coluna, vários problemas posturais, às vezes começam exatamente aqui na nossa arcada. Doutor Rosário sempre tem falado com a gente, tem nos explicado isso de uma maneira incrível, e aí a gente entende, né? E realmente muda, gente. Muda, impressionante. Inclusive o resultado, né, por exemplo, das minhas sessões de RPG com a minha querida Janine, depois que o Dr. Rosário começou a cuidar dessa parte da minha arcada, também mudou, tá? Gente, então tá tudo interligado. E aí muita gente às vezes pergunta, mas Jane, você não poderia ter feito isso há anos atrás? Sim, poderia. Mas quem é que tinha me contado? Quem é que tinha sugerido? Tem tão poucos profissionais que fazem esse trabalho que o Dr. Rosário faz, gente, que a gente que tem o privilégio de tê-lo aqui em Cuiabá, a gente tem que aproveitar. Inclusive criança, gente. Criança que dorme com a boquinha aberta, criança que não respira direito, que está sempre cansadinha. Dá uma olhadinha, faça uma verificação, né? Faça uma consulta e veja se o problema não está aqui, na arcada. Porque hoje a gente, principalmente as crianças, né, se alimentam com tudo muito pronto, tudo muito macio. E aí impede o desenvolvimento da nossa arcada. Então, fica a dica aí para quem é pai, para quem é mãe, para ficar de olho nisso também. Então, daqui um dia eu já tô sem nada aqui na boca, mas por enquanto tô aqui, né? Ainda muita gente tem me perguntado, mas Jane, você não tinha os dentes afastados? O que aconteceu? O que você está fazendo? Então, hoje eu resolvi explicar um pouquinho para vocês, né, que esse trabalho de harmonização que eu tô fazendo no meu rosto, né, comandado pelo Dr. Rosário lá do Instituto Machado. E é uma harmonização interna, a gente está mexendo na minha estrutura, que é o legal, porque aí sim ela é para o resto da vida, né? Não vai mudar. A gente está criando uma nova estrutura para o meu rosto. Legal, né? E olha, respiração muda, tudo muda, tá? Sono melhora. Então, é bem interessante isso, tá? Já falei da Minas Farma? Já, né? Já falei da Minas Farma. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês por onde é que a gente vai começar o nosso caldo de costela. Primeiro, eu tenho aqui costela cozida, né? Aqui no ar-condicionado, claro. Tá? Dá para ver aí, Lucas? Não dá? Né? Deixa eu tirar aqui o filmito, mas eu tô deixando ela com filmito, gente, com papel filme, porque eu quero aquecer um pouquinho no micro-ondas para ficar mais fácil da gente desfiar essa costela. Ela tá cozida, bem cozida, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Então, é claro, costela é uma carne que ela tem bastante gordura. Que, aliás, gente, não dispense essa gordurinha da costela, tá? Porque o nosso corpo e o nosso cérebro agradecem, tá? Então, eu vou aquecer no micro-ondas enquanto a gente confere um bloquinho. E depois, eu vou aquecer a mandioca também, porque também ela fica mais fácil de você cortar para você ir preparando o caldo. E aí depois eu vou ensinar para vocês que a gente usa no nosso caldo alho e cebola, mas por que eu tenho um jeito prático que eu quero que vocês aprendam para ser muito mais fácil na hora de você preparar o seu caldo ou mesmo a sua carne de panela e tal, porque às vezes a pessoa acha, né, mas eu vou ter que cortar, vou ter que fritar, vai ficar cheiro em casa. Truque, gente. Truque sempre funciona. Então vamos fazer o seguinte, vamos conferir o bloco e já vamos até a Minas Farma, tá, Lucas? E nós voltamos já já. Espaço Class, festas e eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial.
011 91080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Não importa a época do ano, não importa quem, para quem, como, por quê, mas presentear é sempre muito bom, né? E aqui na Minas Farma você pode fazer isso em qualquer época do ano, montando aqueles kits especiais. E hoje a Rainara separou aqui tanto kits para você presentear os homens quanto as mulheres. E eu amei essa ideia da Minas Farma. É uma ótima ideia, né, Jane? Que aí a gente já tem mais ou menos um norte do que você vai fazer durante o seu dia a dia, né? Bom, você quando vai presentear alguém é porque você conhece. Então, essa sugestão aqui seria para um presente masculino. Exatamente. Aqui eu peguei alguns produtos mais na pegada masculina e para a gente dar uma explorada também no cuidado dos homens, que existem homens que também gostam de se cuidar e de se valorizar. E é fundamental, né? Vamos ver o que você separou, Rainara? Jane, eu separei aqui alguns tipos de sabonete, que aí a gente pode estar adaptando para cada tipo de pessoa. Pessoa com pele sensível, pessoa com pele mais oleosa, pessoa com pele normal. Um desodorante em stick, que é uma pegada que está sendo novidade agora. O pessoal que antes usava só o aerosol, é uma pegada mais suave também e que protege muito bem. Protetor solar corporal, que a gente mora em Cuiabá, né, gente? Aqui o sol é um sol para cada um, vamos brincar, né? E sérum facial, para o cuidado para reposição de vitaminas na pele. Hidratante facial para pele oleosa. O hidratante para áreas extremamente seca. Protetor solar, que também é importante. A gente pode passar o do corpo no rosto? Não é indicado. Que o do corpo, ele possui uma composição mais oleosa e pode ser que agrave, por exemplo, pessoas que têm acne, pode ser que piore o quadro.
É, hidratante labial, a gente tem o nosso queridinho, que é o Carmed. Esse daqui, ele não tem cor, ele não tem brilho, ele é composto de manteiga de karité, então para essa época fria é essencial. E um perfume que não pode faltar, e a nossa novidade, o perfume árabe masculino. Tem mais alguma coisa aqui, o que é? É um sabonete glicerinado. Esse daí é para cuidado geral, né? É importante para a gente sempre estar utilizando a qualquer momento. Gente, olha que massa, gente. Olha aqui. Então você tem aqui um tudo para cuidados realmente. Agora, e para as mulheres, o que que você sugere? Né? O que é que a gente tem? Gostei aqui do kit, ficou até azulzinho aqui, ó, né? Mostrando assim um kit bem cor de homem, né? Bem de menino, né? Vamos lá. Jane, para as mulheres, a gente começa pelos cuidados capilar. A gente está com essa linha nova da Amende, que tem o shampoo, o condicionador, a máscara. Completo, hein? E esse daqui é para cuidar do fortalecimento dos fios. Ele é uma linha indiana maravilhosa. Temos escova de cabelo, protetor solar corporal, sérum facial com retinol e vitamina E, que é bom para dar uma clareada naquelas manchinhas. Protetor solar facial, esse daqui com controle de oleosidade, hidratante corporal, paixão, né? Paixão é Diz tudo, né? paixão é paixão. Sabonete facial com rosa mosqueta, muito bacana. Escova de dente, fio dental. O nosso Carmed da boiadeira, que ele tem uma corzinha marronzinho que dá um ar sofisticado pro nosso dia a dia, é o diferencial dele. Desodorante em stick feminino também temos. E o nosso árabe feminino, que não podia faltar, né? Claro que não. Gente, tem itens dessa cesta que pode vir para cá, tem itens dessa cesta que podem vir para cá. Tudo depende do que você gosta ou do que a pessoa que você vai presentear gosta. Mas olha como você pode montar um super presente com a Minas Farma. Passe em uma das lojas, né? Monte a sua cesta ou peça ajuda para a equipe da Minas Farma. Todas as lojas estão prontas para te auxiliar, para te ajudar, para te lembrar o que mais eu posso colocar nesse presente. É claro. E aqueles casal que gostam de dividir os produtos, a gente pode montar um kit para eles dividir e ficar até às vezes mais econômico, né, Jane? Aí uma super dica, porque tem muitos produtos, né, que os casais usam juntos. Então, Minas Farma cuidando de você o tempo todo. Já estamos de volta, gente. Vamos lá? Eu vou primeiro contar para vocês o truque de horário, quando que eu uso alho e a cebola. O que eu faço? Quando eu coloco a costela para cozinhar, eu já coloco alho, cebola, louro, coloco os temperos que eu gosto. Então, eu não preciso refogar alho e cebola agora aqui na panela, porque ela já está temperada, que ela já está saborizada, tá bom? Agora, se você fizer, né, de repente fez uma carne de panela, não sobrou, ou você cozinha a costela para fazer o seu caldo sem tempero, aí o ideal é que você corte, rale, bata, faça do jeito que você quiser, alho e cebola para você iniciar, porque ele vai ter, além da função de saborizar o nosso caldo, ele também vai ter a função de dar um pouco mais de corpo para essa receita, tá bom? Então, aí você já começa fazendo. O que eu gosto de tirar, gente, para o nosso caldo não ficar muito grosso, né, muito gorduroso, né, quando eu levar para a panela. Eu não tiro toda a gordura, mas eu tiro uma parte que eu acho que pode ser demais para ele não ficar, principalmente na hora que ele começa a esfriar, né, não ficar aquele caldo com muita gordura. Então, essa gordura mais molinha aqui, ó, eu retiro, eu acho que fica melhor, e aí você vai desfiando o restante aqui, ó, dessa costela. E a costela, quando ela tá bem cozida ou bem assada, você pode fazer com ela assada também, sem problema nenhum. Ela desfia com facilidade, ó. Então, vai desfiando, porque no próprio mexer, no movimento na panela também, você vai
ela vai desfiar ainda mais. Então, gente, isso aqui, ó, tira os ossos que tiver aí no meio. Eu já tirei a maioria dos grandes que estavam aqui. Deixei ela cozinhar bem, porque aí no próprio cozimento na panela de pressão, ela também já faz o ossinho soltar, né? Ela fica só essa carninha aqui, que é o que a gente vai precisar para fazer o caldo. Depois que você desfiou isso aqui, tirou tudo que é de carne que você quer daqui, ó. Ó, você vai levar para a panela. Essa parte dessa gordurinha aqui, gente, que ela é um pouquinho mais densa, que ela é mais firme, que entra até com um pouquinho aqui de granitinho, sabe? Quando você tem na costela, eu não tiro, particularmente eu deixo. Tem gente que deixa até esses ossinhos aqui, mas aí complica um pouquinho, principalmente se tem criança, que você vai servir para criança também. Então, esse é o processo. Você tem que deixar a carne toda desfiada. Se a gente tivesse fazendo o processo de fritura da cebola e do alho, enquanto a cebola e o alho dão aquela dourada, você estaria fazendo esse processo de desfiado da carne. No nosso caso, a gente não tem essa etapa, então fica muito mais fácil. E dá para ver, ó, fica visível que a carne está bem temperadinha, né? Então, você vai só experimentar aqui, ó. Não deixa nada, gente. Essa parte aqui, ó, que ela já derreteu na panela de pressão, isso aqui é o que vai dar muito sabor no seu caldo. E aí você vai fazer isso com a quantidade de costela que você separou aí, vai depender para quantas pessoas. Ó o alho aqui, ó, que eu tinha posto dentro, gente, ó, cozidinho. Vou até tirar. Eu pus ele com casquinha e tudo, que eu acho legal. A cebola também você pode tirar aquela primeira, né, higienizar ela, e você pode fazer o cozimento com aquela casca mais interna, que tem muita coisa boa na cebola, naquela parte, tá? E aí, depois que ela tá assim, prontinha, a gente vai levar pra panela. Olha só, gente, o último pedacinho aqui, tá? Tirando essa gordurinha. Lembra que eu mostrei a casquinha do alho pra vocês antes? Olha aqui, ó. Ó, essa casquinha aqui é da cebola também, que eu fiz o cozimento junto, né? Você sabe que com a casca da cebola higienizada, você pode preparar, inclusive, xaropes aí, né? Para quem tem problema respiratório, é excelente. Excesso de gordura eliminado, que tá aqui. Isso aqui a gente vai descartar, né? Não vai ser usado. E o restante, bora pra panela, porque agora a gente começa, de fato, né? Aquela festa. Você vai colocar a costela, eu nem acendi a chama ainda aqui, mas já vou fazer isso. Como ela já está temperada, eu não vou colocar muitos temperos, mas agora você pode colocar aqueles temperos que você gosta, né? Mais uma folha de louro, um cravinho, para de repente você fala assim, eu não quero que fique com cheiro, né, muito forte da carne. Você pode colocar um pouquinho de orégano, você pode colocar, né, os temperos que você gosta, porque no final ainda vai o cheiro verde que a gente vai servir só jogando por cima, porque ainda a gente tem que pôr aqui a mandioca. Então eu vou só deixar aquecer essa costela que tá aqui na panela toda desfiada. Eu já tenho água aquecida aqui também. E aí, enquanto isso, eu vou preparando a mandioca, porque é a mandioca que vai engrossar o meu caldo, né? Deixa eu só limpar isso aqui. A mandioca que vai dar aquele corpo pro caldo, vai deixar ele bem cremoso. E, claro, né? Mandioca com costela, não tem como dar errado. Se a sua mandioca estiver dura, gente, às vezes você tem aquela mandioca que ela não cozinha direito. O que você faz? Aí você pode
aquecer antes de você cortar. E você pode cortar alguns pedaços e até bater no liquidificador, tá? Para ela ficar bem cremosinha. No caso dessa mandioca, ó, que ela tá fria, tá? Já foi cozida e ela ficou no cozimento, ó. Se eu apertar ela com garfo aqui, ó, ela amassa. Então, ela tá bem cozida. Eu vou cortar em pedaços menores, mas quando ela vai para a panela, quando ela for para a panela, ela já vai, né, engrossar, mas a gente quer que, de uma maneira, ela apareça os pedaços da mandioca também. Né? A mandioca dura não é legal, mas ela também sem aparecer nada no nosso caldo não é a intenção, tá? É claro que mesmo que você tempere a sua costela lá na panela na hora do cozimento, você tem que levar em consideração que você vai pôr o caldo. Então, vou colocar aqui água para ir fazendo esse cozimento. Então, você prova depois, vê o que vai faltar de tempero e você vai colocando, você vai completando essa brincadeira aqui, né? Porque agora vai formar aquele caldo delicioso. Pode pôr cúrcuma? Pode. Vai dar uma cor legal, inclusive? Vai. Vai agregar sabor? Vai. Pode pôr tempero baiano, páprica, colorau. Gente, é à vontade. Os temperos aí vai de acordo com o que você gosta, com o que você quer. Eu gosto de deixar ele dar uma fervida para dar aquela saborizada no caldo, né? Porque ela vai soltar sabor, ela vai, né, deixar encorpar mais e depois eu entro com a mandioca. Mas é a questão, levantou fervura, 3, 4 minutinhos, você já pode vir com a mandioca. Como a nossa costela tá super cozida, então vai ficar fácil ele dar o ponto. Não tem grandes mistérios, não. Então, enquanto a gente dá o ponto aqui, né, no cozimento, para ele aquecer bem, para esse caldo encorpar um pouquinho, a gente vai conferir um bloquinho. Eu vou finalizar o corte da minha mandioca e a gente vai conferir esse bate-papo lá do Instituto Machado e nós já voltamos. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá.
Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Mais uma vez aqui no Instituto Machado, e hoje a gente vai entender por completo o que é o Instituto Machado, quais os serviços, quais os atendimentos, quais os profissionais nós encontramos aqui. E nada melhor do que o Dr. Rosário para estar respondendo tudo isso para a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado por ter vindo. Então, o Instituto Machado é uma clínica diferente, né? Porque ela tem dois pilares de diferença, né? De pilares de diferenças filosóficas mesmo, né? Eu, como sou professor já há muito tempo, eu trouxe vamos dizer, a escola para cá, eu trouxe a universidade dentro do instituto. O que quer dizer isso? A integração das especialidades. Certo. Que é uma coisa muito rara, né? A gente vê assim as clínicas, né? Mas dentro dessa integração. Você sai da teoria, por exemplo, né? E vivencia a prática. E aí você fica nesse equilíbrio. Da prática você leva lá para a parte, né, teórica e vice-versa. Legal. Só que na faculdade, todas as cadeiras estão separadas. Os professores não assistem a aula do outro. Quem é de uma cadeira não assiste do outro. Então, o que acontece? Fica um monte de segmentos na cabeça do aluno, né? Só que aqui a gente junta tudo e a gente também discute entre si. O fato que o dentista, o profissional de saúde, ele ganha pelo tempo dele. E isso é uma riqueza para o paciente quando uma equipe vai discutir o caso dele. E é o que acontece aqui no Instituto. Por isso os tratamentos são muito certeiros. A gente consegue realmente acertar. Eu analiso, eu avalio, defino o tratamento também, mas eu sempre desconfio das minhas certezas, né? Então, eu quero ter a segunda opinião, eu quero ter a terceira opinião. Então, a gente sempre passa para outro profissional para poder avaliar e definir o estudo, né? Outro pilar também, que é a odontologia integrativa, a odontologia com base na Europa. Podemos chamar de integrativa, nem tem nome direito, mas o fato é que na Europa o dentista é médico, então a odontologia é estudada dentro da medicina. E há 2 séculos que é assim. No Brasil ela é separada da medicina. Certo. 1984... que separou a odontologia da medicina. E ficou um curso técnico, à parte, né? Para que estudar todo o organismo, sendo que só vai colocar dentadura e tirar dente, né? E a odontologia acabou crescendo assim, focada apenas em prótese, dente, né? E não no organismo. E a gente traz esse estudo do organismo, e por isso é muito importante. Por exemplo, o paciente chega para colocar 4 implantes, como aconteceu vários, e com respiração bucal, ronco, apneia e os dentes lá para fora da boca, falou, você vai ter que trazer esses dentes, você tem 2 alternativas, colocar os seus implantes que você quer, ou tratar a tua boca
e a tua respiração e o teu sono. Tratar a tua vida, porque você tem um problema sério. A hora que a gente vai apontando, a pessoa vai entendendo que tudo que ele tem, né, de problemas realmente, porque aparentemente fazia parte da vida dele. Sonolência, cansaço, enfim. O dormir mal, né? Né? Bom, então tudo isso aí, a hora que ele analisa, fala, ó, bom, se você colocar os 4 implantes, você não vai poder mais fazer esse tratamento da questão da respiração, do sono, tudo. Né? Porque os implantes vão fixar, você não pode mais movimentar. Ou fazer esse tratamento que você não vai precisar mais colocar nenhum implante, você economiza em todos os implantes e é feito esse tratamento e você recebe tudo. Todos os problemas são resolvidos referentes a essa área, né? Então, e além disso, você não precisa gastar com implante, quer dizer, ele vai economizar dinheiro e ficar muito melhor. Na verdade, então, o que a gente tem no Instituto Machado é que aqui se faz uma análise extremamente criteriosa da minha necessidade e não do que eu quero, porque às vezes a gente chega, acontece isso muito na área de estética, a pessoa fala assim, eu preciso fazer um botox, às vezes não é um botox que ela está precisando de outra coisa, ou eu acho que essa roupa não está legal, às vezes é a sua postura que não está legal, então aqui vocês olham o ser como um todo a partir da boca. Então, mas aí que está a questão, que a gente vai fazer o que as pessoas querem fazer, só que depois que tiverem todo o conhecimento. E aí, sempre prezando pela economia. Certo. Nós temos que pensar na questão de quanto que a pessoa vai gastar para ser o mais econômico possível. Porque isso é uma questão ética. Então, nós estamos do lado do paciente para poder produzir a economia para ele. Né? Porque aqui não é uma venda, aqui a gente cuida de pessoas. Então, o formato do Instituto Machado é isso aqui. Então, tem as especialidades, tudo feito por especialista, e onde a gente conversa e integra. Certo. Outra, a base sistêmica, uma visão sistêmica de respiração, de disfunção, de dores, de travamento de boca, de desequilíbrio, né? A saúde também, a saúde periodontal, que é uma dica muito importante que eu deixo para vocês, né? Tem os dentes que são estruturas, mas a parte viva está na gengiva. A gengiva é a parte viva, e a gengiva adoece. E quando ela adoece, causa muitos problemas, porque ela vai se soltar do dente, ela se desgruda do dente, vai criar uma bolsa, vai encher de bactérias ali e fica insensível, ou seja, é invisível. O paciente não sente o que está acontecendo. Vai reabsorvendo o osso, o dente pode cair, tem algum sangramento, mas é muito sensível. Ou seja, a infecção que tem no osso não dói, a infecção que tem na gengiva não dói. Caramba! E o que acontece? A pessoa passa desapercebida sobre tudo isso. Você entendeu? Até, muitas vezes, o próprio dentista que está atendendo, olhando, sem analisar com radiografias, né? E o paciente é muito prático. Eu quero que você analise, que faça o orçamento e não quero gastar com exame, né? Eu falo, nossa, então aí, né, complicou, né? Porque o exame é uma coisa muito importante para nos dar dados, né? O paciente tem que pensar nisso. Falando, eu quero que você tenha todos os elementos para poder estudar o meu caso. Porque quanto mais estudo, mais economia tem. Entendi. E muito melhor vai ficando, entendeu? Gente, essa é uma cultura que a gente tem que realmente ser falada, ser mexida, porque as pessoas têm um certo preconceito do que se trata quando se fala de odontologia, quando se trata, né, dos problemas da nossa dentição, e aí todo mundo acha, existe até um conceito que fala assim, não, deixa, tem alguns pais que falam assim, não, deixa, quando estiver lá na adolescência eu vou procurar resolver esse problema do meu filho, né? Existe uma grande fatia da população
população que pensa dessa forma. Na verdade, é uma questão de conscientização geral e vir em busca realmente de um espaço como o Instituto Machado para que ele me ofereça essas alternativas de solução. Consciente. Eu gosto de ser a segunda opinião aqui, de todo mundo, né? Que eu convido todo mundo para ter a segunda opinião. A segunda opinião, ela não pode ser da mesma linha, ela tem que ser de uma linha diferente, de pensamentos diferentes, né? Então você vai pesquisar sobre religião, aí você pesquisa todo mundo da mesma religião, sendo que tem inúmeras, aí você não vai entender dos pensamentos, né? A ciência, quanto mais diversidade tiver, mais rico. Então a segunda opinião não pode ser tida com um profissional que pensa a mesma coisa, da mesma linha. O Instituto Machado pensa totalmente diferente, né? Que é um conceito europeu, e a gente tem maior alegria e disposição para as pessoas virem aqui, ó, eu quero tirar uma opinião, quero saber a opinião de vocês. Senta, conversa, entende, né? Pergunta. Porque não tem outra forma, né? Quando a gente fala de dúvidas, principalmente quando se fala de ciência, o que é que gera o crescimento na ciência? São as perguntas, né, doutor? Que vão se em busca de novas respostas. Então, às vezes o paciente chega aqui e já fez o trabalho, daí eu falo, ó, todo o trabalho que você fez pode estar bem feito, tá tudo perfeito, o dentista brasileiro é muito bom para fazer implante, só que ele cai por terra porque você tem um problema respiratório. E aí vai ter que desfazer tudo, porque a respiração é que comanda, né? Então, assim, por que não analisar isso antes de fazer os implantes, as próteses que são caríssimas, e as bocas estão mancando, com disfunções, a pessoa chega com dor, fala, ó, vai ter que trocar as próteses, porque a prótese, um lado está mais alto, outro lado mais baixo, a boca está mancando, desviando para cá. Algumas pessoas reclamam que, meu osso aqui desencaixa, eu sinto muita dor nessa região. É isso mesmo. Tudo isso são problemas que estão aí no dia a dia que a pessoa acaba, sempre foi assim, vou deixando assim. E não pode ser, né? Então, assim, o pessoal acaba vindo por dor, né? Pela dor, pelo problema. Não, tudo bem, né? Nós somos assim, brasileiro é assim. Mas se pegar uma segunda opinião, seria muito bom. A gente está à disposição. Eu adoro ser a segunda opinião. Então, gente, já fica aí o convite para vocês conhecerem o Instituto Machado. Agenda um horário, vem, tira dúvida, conversa, conheça. Eu estou vivendo essa fase. Eu vou garantir para vocês que, assim, é fundamental quando você realmente entende aquilo que é necessário ser feito, né? A nossa vida, o nosso conceito, a nossa vida realmente muda. E é claro que vocês vão estar acompanhando aqui comigo outros bate-papos com o Dr. Rosário, né, falando, né, do Instituto Machado e trazendo essas opções realmente de entendimento e tratamento e soluções na parte odontológica ou na parte respiratória, que é importante a gente entender. Isso mesmo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, ó, tô colocando aqui a quantidade da mandioca nesse caldo, aí vai da quantidade que você está fazendo de caldo. Eu tô pegando uma aqui, porque tem gente que gosta do caldo bem grosso, então uma parte dessa mandioca, como ela tá bem cozidinha, eu tô dando uma amassada nela aqui, que é o que vai dar aquele corpo, né, pro nosso caldo. Como aqui já levantou fervura, e tá bem legal, eu já vou começar colocando parte da minha mandioca aqui. E aí eu vou cuidando. Ó, eu gosto que apareça os pedacinhos. Vou colocar essa parte que tá mais amassada. E aí eu vou conferir o tempero. Porque é nesse momento... Porque a mandioca foi cozida com o quê? Só com sal. Então, eu tenho que ter o tempero suficiente na panela para saborizar essa parte da mandioca também. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. Você fala, é suficiente. Não, e aí agora você vai deixar aqui fazendo o cozimento dessa brincadeira aqui.
Gente, o aroma tá delicioso. Carne bem temperadinha, né? A hora que você servir. Ó, quando a mandioca tá bem cozida também, se você não quer, né? Você pode amassá-la dentro da própria panela. Mas vamos deixar assim, ó, com os pedacinhos aparentes, porque ele já tá ficando bem encorpado. E aí, vou experimentar para ver como é que tá o sabor aqui. Deixa eu lavar minha mão. Gente, se vocês gostam de cozinhar, se vocês quiserem vir participar do nosso programa, quer vir fazer uma receita aqui, aquela receita que faz sucesso aí na sua casa, entra em contato com a gente, tá? Pelo nosso telefone de produção, que é o 99617 0877. 99617 0877. Eu vou provar esse caldo, mas eu ainda tenho que fazer vou ter que cortar o cheiro verde. Cheiro verde, cebola, salsinha, coentro, para quem gosta. Então, aí você é que decide o que é que você quer. Queijo, tem gente que gosta, tem gente que odeia, um queijo ralado e tal. Gente, eu tô vendo aqui ainda um pedacinho de gordura que eu vou retirar. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui eu não quero no meu caldo, então vou tirar essa gordurinha e vou deixar só a carninha. Então não tem problema nesse momento. Enquanto tá aqui na panela, gente, você pode ir dando o acabamento aí no seu caldo. Se você não quer com nenhuma gordurinha, o sabor já vai estar aqui. Mas tem gente que não gosta, então você já pode, para ele ficar ainda mais bonito. Deixa eu ver como que tá de tempero. Né? Vamos sentir, porque agora é a hora. Mais 10, 15 minutos de cozimento aqui, ele tá pronto. Acho que tá faltando alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar o cheiro verde. Vou dar uma carregadinha no tempero. Acho que eu vou pôr uma pimentinha. Deixa eu ver se eu tenho uma pimentinha de cheiro aqui na nossa geladeira. Gente, vocês congelam pimenta também? Aqui na nossa geladeira a gente sempre tem, ó. Vou usar essa pimentinha aqui, que ela lembra a pimenta dedo de moça, mas é aqui da nossa horta. Ela é mais suave do que a dedo de moça. Então eu vou colocar ela inteira e vou colocar, inclusive, com as sementinhas. Mas eu gosto daquela, sabe aquela pimentinha... eu não sei como que é o nome dela, gente, uma bem pequenininha, que eu acho que é pimenta de cheiro mesmo, né, Lucas? Você que é cuiabano, Lucas? Aqui em Cuiabá... A bodinha, exatamente. Gente, aquela pimenta bodinha no caldo de costela fica sensacional, tá? Então já coloquei aqui mais uma pimentinha. Vou colocar mais uma folhinha de louro, vou colocar, né, mais uns temperinhos, depois eu conto para vocês tudo que eu coloquei aqui dentro. Combinado? Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso.
Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Gente, tô aqui temperando, vou colocar um pouquinho, já coloquei o louro, vou colocar um pouquinho de cúrcuma, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, lembrando que eu já coloquei a outra pimenta aqui também, tá? E vou colocar mais um pouquinho de sal, tá? Que é o que eu acho que tá faltando aqui pro nosso caldo. E aí, tá pronto o nosso creme aqui, ó. Já ganhou corpo, tá? Ganhou mais cor, que é interessante, né? Pra ele não ficar aquele caldo branquelo, né, gente? Assim, que é aquela coisa que você olha e fala assim, meu Deus. Ó, a cúrcuma deixou lindo. Se você joga uma páprica aqui, ou um colorau, também vai ficar bem legal, ou um outro tempero que você queira, mas ele fica fantástico. Aí, eu tô aqui com o cheiro verde prontinho, mas eu vou servir só lá no prato, que eu acho que ele dá um sabor maior. Inclusive, se você for colocar cúrcuma, você pode deixar para usar mais aqui no finalzinho, né? Do preparo do prato também. Pode até deixar para colocar a hora que você está finalizando. Tem gente que gosta do cheirinho verde aqui, é uma opção. Para quem não quer ou para quem não gosta, né? Deixa assim, quando for uma quantidade de pessoas um pouco maior, né, que você fica em dúvida se vai ficar legal ou não, ou se gosta ou não, porque sempre tem aquele povo, ai, eu não gosto de cheiro verde, ai, não sei o quê. Então, gente, como que é? Evita estresse, né? Ó, olha isso aqui. Tem uma câmera aqui que dá para pegar aqui na nossa panela? Olha aqui, gente, ó, tudo moidinho, encorpou. Vou pegar aqui com um pouquinho de pimenta. Né? Vou servir. Ó, olha isso aqui. Fantástico, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui.
caldo de costela. Tem gente que gosta com os pedaços maiores. O critério é seu. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de cheiro verde. Eu misturei aqui salsinha, cebolinha e coentro. Se você não gosta, não põe. E aí, nossa, gente, o aroma tá simplesmente sensacional. Isso que eu vou me montar aqui agora, né? Pra gente dar sequência. Inclusive, já vou passar aquela dica interessante para vocês, né, que queiram fazer esse caldo, né? Se você for harmonizar ele com vinho, como a gente tem que levar em consideração que nós estamos trabalhando aqui com o quê? Com uma carne que ela tem bastante gordura, que é a costela. Por mais que você remova aquele marmoreio, né, de gordura que fica, né, na carne da costela, você não vai conseguir tirar. Então, a dica é, pode sim harmonizar com o Cabernet Sauvignon, pode harmonizar com o Malbec, pode harmonizar com o Syrah, né? Então, você pode usar um vinho tinto bem legal aqui, que vai cair super bem, a harmonização vai ficar perfeita. E vocês estão achando que eu tô aqui só para dar dica de vinho para vocês? Tô não, gente. Tô aqui esperando isso aqui dar uma esfriadinha, para eu não me queimar, porque tá quente, tá muito quente. Então, né, o ideal é que você finalize a panela, dê aquele tempinho também, né, dá aquele tempinho para ficar, né, no ponto, para agregar os sabores, e aí, ó. Gente, o sabor do caldo, com os temperinhos que a gente colocou, com a costela, é sensacional. Você viu como é fácil, gente? Você coloca lá a costela na panela de pressão, de 40 minutos, 1 hora. Vai depender da quantidade que você vai estar cozinhando e dependendo como é a sua panela de pressão. Tirou, desfiou, quanto mais ela quente, mais fácil você desfiar. Desfiou, mesmo tempo que você cozinha a mandioca, a costela numa panela, você já cozinha a mandioca na outra panela. E pronto. Tem gente que gosta de deixar a costela mais durinha e aí cortar em pedaços diferentes e colocar a mandioca para cozinhar junto. Se você tiver mais tempo, você pode fazer dessa forma também, porque aí vai agregar sabor também. Se não der, você faz do jeito que eu fiz, que é sensacional e vai fazer sucesso com certeza, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo programa. Lembrando que este programa aqui reprisa na TV Mato Grosso 27.1, amanhã às 9h30 da manhã. E fica lá no nosso canal do YouTube também, se você quiser conferir essa receita. Você acompanhou o programa Janinés, Minas Farma, 3 lojas, 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos, 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro, 99809-0078.